Circulou pelas redes sociais um vídeo do Caetano Veloso tentando responder uma questão do Enem 2023. Você viu esse vídeo? Se você não viu, você vai ver aqui hoje comigo. Eu só tô comentando isso por quê? Porque o engraçado é que o Caetano teve muita dificuldade de responder a questão que levava uma letra de música que ele mesmo compôs. E aí a gente fica se perguntando, gente, se o autor do texto tem dificuldade, o que que o INEP tá esperando de mim? E hoje eu vou comentar um pouquinho disso com você e inclusive mostrar outra situação em que isso também aconteceu. Chega na vibe. Muito bem, tá até na tela aí pra você já a questão, mas primeiro eu quero mostrar o vídeo pra você. Se liga só porque é muito engraçado, porque o Caetano ele faz uma cara de... Sabe aquela cara, a sua cara, a minha cara quando você olha pra questão e não entende nada? É a mesma carinha que ele faz, é muito bom. Olha só. Então, todo mundo perguntando aí qual seria Essa aí é a letra Paula dessa Lavigne, resposta. esposa dele. Essa de linda atrás. É do Enem. Ó, agora... Agora, ó. São todas Ele acha que são todas. É maravilhoso. referência às cores como elementos de crítica a hábitos contemporâneos. Não, a gente vai Na ver isso aí verdade, com tem calma. isso nas duas letras. Você não acha que é a B? Ó, Deixa eu ver. será? Percepção da profusão de informações gerada pela Ó. tecnologia. Tá indo, hein? Tá certo. Vamos ver o... A B. Tá certo? Tá bem. A B. B de bola. B de bola. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Agora paira a Tem dúvida. nas duas canções. As cores tem numa e na outra. As cores... A cara dele. Não, eu vou voltar pra você ver a carinha dele de tipo... Como assim? Não tô entendendo nada. Ó, cadê? Deixa eu colocar aqui. Canções. As cores tem numa e na outra. Olha a cara de... Meu Deus do céu, eu não nasci pra fazer isso, não. Vamos continuar. Acho que tem, porque tem azuis, né, Não, mas tem que ser o que tá aí no texto. Tem que ser o que tá no texto. busca constante pela liberdade de expressão individual. Também achei que era essa, B. Eu acho. Será? Eu achei Complicado. que era B. Mas aí todo mundo falou, não, é B. Crítica A questão é... Tem dois textos na questão, né? E aí a gente tem que ver se a coisa tá tanto na letra B quanto na letra D. Tipo, se tanto a letra B quanto a letra D estão nos dois textos ou as outras letras também. Mas vamos da continuar. finalidade comercial das notícias. Tem um pouco disso também. Mas a B Ó, e a D a são dúvida. aparentemente as mais E aí? apuradas, assim. As mais apuradas. A B e a D para ele são as mais apuradas. Agora a gente vai dar uma olhada nessa questão, sem que eu queira também fazer juízo de valor já e trazer resposta, mas só a minha impressão também. Nós temos dois textos, o Alegria, Alegria, que é do Caetano, inclusive já esteve em outra questão do Enem recente, em 2020. Nós temos até aqui no canal a resolução da questão que tem essa Alegria, Alegria, eu amo essa música. E aí nós temos o seguinte trecho: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos, eu vou. Por que não? Por que não? E aí nós temos o texto 2, que é Anjos Tronchos. E aí ele fala: uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício. Parece que dialoga com aquele vai ser ghost na vida, né? Das telas dos azuis mais do que azuis. Aí as cores, né? Que o Caetano falou que tinha cores tanto no texto dele quanto no outro. Agora, minha história é um denso algoritmo que vende à venda a vendedores reais, neurônios meus ganham novo, outro ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Aí nós temos a pergunta, nós temos o enunciado, né, o nosso comando que fala, embora oriundas de momentos históricos diferentes. Olha essa dica que o enunciado traz, momentos históricos diferentes. Ele fala de momentos históricos diferentes, então a gente já consegue eliminar a A e a C. Inclusive eu tinha ficado muito entre a letra C,
por causa dos vícios e virtudes, né? Fala tanto de coisas boas quanto ruins, as duas letras. E aí, a letra A e a letra C colocam contemporâneos e moderno, que faz referência ao momento presente. No entanto, o texto do Caetano tá mais inserido naquela época, né, da década de 70, aquela época lá. Então sobra pra gente a B, percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia, a D, busca constante pela liberdade de expressão individual, e essa D é uma pegadinha, na minha opinião, e a E, crítica à finalidade comercial das notícias. Só que a gente tem o seguinte, o texto 2 não fala de notícias, então a gente elimina a letra E. A letra D, a gente tem busca constante pela liberdade de expressão individual. Só que isso aí é para a gente fazer referência à ditadura militar, que é o texto do Caetano, que é o texto 1, mas o texto 2 não tem nada de liberdade de expressão. E sobra para a gente a letra B. Só que a letra B ela é complicada porque fala de tecnologia, e a gente não costuma perceber, tipo, a gente percebe tecnologia como um celular, um computador, etc., uma câmera. A gente não costuma perceber outros tipos de tecnologia mais antigas. Mas se a gente para para pensar, o texto 2 ele fala do Vale do Silício, ele fala das telas azuis, ele fala um denso algoritmo que vende e venda a vendedores reais, então é uma profusão de coisa, muita coisa acontecendo, certo? E o texto 1 fala de quem lê tanta notícia nas bancas de revista. A tecnologia que a gente tinha na época era a revista, a tecnologia de informação era a revista. Hoje a gente tem o smartphone. Então, são dois tipos de tecnologia diferentes. Por isso, para mim, a letra B parece mais correta e eu acho que o Caetano caminhou para acertar. Uma outra situação inusitada que aconteceu no Enem de 2018, e eu vou colocar na tela para você também. O que aconteceu por lá, que foi isso aí, nós tínhamos a questão o que essa mulher quer, o que quer essa mulher, mulher de vestido vermelho, etc. Vai ter a questão aqui na própria reportagem. E aí aconteceu o seguinte, olha, a autora de poema que caiu no Enem resolve questão indicando como fugir de erro. É muito bom. A autora resolve questão indicando como fugir de erro na interpretação. Vem ver o que acontece. Angélica Freitas, autora do livro Um Útero do Tamanho de um Punho, comentou ainda o tema da redação, etc, etc. Vamos pular isso aqui. No exame, uma pergunta pode ter causado dúvidas a estudantes que resolveram a questão. Era o poema Uma Mulher de Vermelho, de Angélica Freitas, do livro Um Útero do Tamanho de um Punho. E aqui a gente tem a questão. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto. Isso causou uma polêmica aqui no canal também. Para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, etc. O que a gente tem aí? Um homem falando, o eu lírico é um homem, apesar da autora ser uma mulher, e esse homem que é o eu lírico, ele começa a julgar o porquê que aquela mulher está usando o vestido daquela cor, e ele começa a pensar que é para poder atraí-lo. Vou ler tudo, que fica mais claro para você, ó. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer, para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. Pega esse ponto, ela sabe o que ela quer. E ela escolheu um vestido, e ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Caro Watson, elementar, fazendo aí uma intertextualidade com o nosso querido Sherlock Holmes. O que ela quer sou euzinho que ela quer, só pode ser euzinho, o que mais podia ser? E a gente percebe que é um homem falando justamente por esse euzinho, porque se fosse uma mulher seria euzinha, certo? E aqui nós temos, no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade, que aqui representa o quê? Nós temos a letra A, hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. B, mudança de paradigmas de imagem atribuídos à mulher. A gente sabe que não é porque é uma questão que vem com um texto que mostra que esses paradigmas de preconceito ainda existem, né? Uma imagem preconceituosa criada sobre a mulher, isso ainda existe. A letra D fala a importância da correlação entre ações e efeitos causados. A gente sabe que não tinha nada a ver o vestido com a consequência que o cara imaginou, então não existia essa correlação. E a letra E,
valorização da sensibilidade como característica de gênero, que também não tem nada a ver, porque a gente não está tratando aí de uma característica do gênero feminino. É uma percepção de alguém, beleza? Agora, sobrou pra gente a letra A e a letra C. E aqui a própria autora fica com a dúvida, ó. Deixa eu tirar que eu não quero mostrar a propaganda, não. Da dona aí, não. Ela não tá me patrocinando. Ó, o poema fala de uma mulher que está vestida de vermelho e como ela é vista. Segundo a autora, a resposta correta é a alternativa que fala sobre tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Letra C. A alternativa que a gente tem, entre aspas, a fala dela, né? A alternativa A estaria certa se pensássemos no poema em si, mas a pergunta era a partir do eu lírico, explica a autora. Aqui nós temos uma outra citação, então. Quem está falando no poema é um homem que vê uma mulher com um vestido vermelho. Ele pensa que ela se vestiu assim porque quer chamar a atenção dele. Então a alternativa correta seria mesmo a C. Ele estabeleceu preceitos da psicologia feminina. E aí, o que acontece é o seguinte, é que quando saiu o gabarito, a resposta no gabarito é a letra A. Inclusive foi a resposta que eu trouxe aqui no canal. E aí, o que acontece nesse tipo de questão? Essa aqui, por exemplo. A gente tem, na elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa A. E a resposta que ela dá é tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Isso não é a identidade do eu lírico. Isso é o comportamento do eu lírico. Isso diz sobre o ato dele, não sobre quem ele é. Quem o eu lírico é? Um hipócrita. Porque o eu lírico, ele faz um discurso em cima de um senso comum e ainda usa coisas da luta da mulher por sua emancipação para poder ressaltar, reiterar aquele pensamento preconceituoso dele. Como eu mencionei para você ali, ó, ela sabe o que ela quer. Quer dizer, o homem já tem o pensamento de não, a mulher hoje em dia sabe o que ela quer euzinho. Então ele é um hipócrita. A identidade dele é de um hipócrita. E o enunciado pede pra gente a identidade. Se o enunciado pedisse o comportamento, a forma como a pessoa age, o comportamento dele é a tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. É muito complexo. E por que isso acontece? Deixa eu voltar, inclusive, para a questão para essa questão do Enem 2023, essa do nosso querido Caetano. Inclusive, eu não estou fazendo um juízo de valor mais profundo, justamente porque o gabarito oficial ainda não saiu e eu não gosto de antecipar essas coisas. Mas o que acontece nesse tipo de texto? Se a gente parar para pensar, ó, referência às cores, a letra A. Os dois textos têm referência às cores, beleza? Só que o que quebra aí é o contemporâneos. Então, às vezes a gente tem 5 alternativas e as 5 têm elementos corretos. Só que você tem que ir selecionando os elementos errados e buscando os elementos incorretos para poder ir retirando. Então, na letra A referência às cores existe nos dois poemas. Só que só o segundo é relacionado a hábitos contemporâneos. E o primeiro, quando faz referência às cores, a gente nem sabe dizer o que o Caetano quis dizer de forma, certa quando ele fala os olhos cheios de cores. A gente não sabe se isso é uma coisa positiva ou negativa, porque depois ele fala o peito cheio de amores vãos. Então esses olhos cheios de cores podem ser os olhos dele que estão iluminados com tanta coisa boa, podem ser os olhos que estão nas capas das revistas que estão nas bancas. O sol bateu, as cores brilharam ali naquelas capas, a gente não sabe. Então isso é mais incerto. De qualquer maneira, o fato de termos a palavra contemporâneas derruba a letra A. A letra B. A percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia é a que eu falei que eu acho, na minha humilde opinião, que está correta. A letra C. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Na minha opinião, a gente tem uma contraposição entre vícios e virtudes, sim. Por quê? Porque a gente tem, no primeiro texto, ele fala: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e de preguiça. Quem lê tanta notícia? Por entre fotos e nomes, etc., o peito cheio de amores vãos. E a gente sabe que é uma
canção da época da ditadura, que tem todo um questionamento ali. E aí a gente percebe, pelo menos na minha opinião, que existe sim vícios e virtudes. Ok? No texto 2, a gente tem aí, vai ser virtuoso no vício, das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo, neurônios meus ganham um novo ritmo e mais e mais. A gente percebe que aqui já não está focado tão na virtude mais, mas se a gente pensar pelo lado da evolução tecnológica, que aí já é pegando coisa de fora do texto, até poderia pensar que existe uma certa virtude aí. Só de falar anjos tronchos já derruba um pouquinho isso, né? Foi um pensamento que eu fiquei com aquela cara, a mesma cara de Caetano Veloso assim, ó. Quando eu vi a questão, eu cheguei a conjecturar essa letra C como correta. Letra D. Busca pela liberdade de expressão individual, a gente vê que o texto 1, ele está falando um pouco mais de liberdade, porque é um texto da época da ditadura, o texto 2 não. O texto 2 é de forma indireta, a gente tem essa questão da liberdade, porque você vê que a pessoa vai, ó, que venda a vendedores reais, dá aquela impressão de que nós temos um mundo em que as pessoas estão ficando cada vez mais presas. E inclusive esse final deixa isso muito claro. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. É uma coisa que não para. Mas a gente só consegue relacionar de forma muito direta a liberdade de expressão mesmo, o texto 1. Mesmo assim, nem é pelo conteúdo do texto, é porque a gente sabe mais ou menos da história. No conteúdo, nenhum dos dois textos tem tanto assim de liberdade de expressão. E na 3, crítica à finalidade comercial das notícias, que a gente só consegue pegar pelo texto 1, porque é o único que tem notícias sendo vendidas. Aqui no segundo texto, a gente não tem a venda de notícias, a gente tem a venda da venda. Inclusive, é uma coisa interessante de se observar que a letra B, ela fala profusão de informações, informações que não é sinônimo de notícia, mas sim de conteúdo midiático chegando até nós, ok? Essas informações da letra B, ela não faz tanta referência a notícias, reportagens, etc. É conteúdo mesmo chegando o tempo todo. É isso, é engraçado esse tipo de situação, aconteceu aí com o nosso glorioso Caetano Veloso, ficou confuso aí na correção da questão cujo texto foi ele mesmo que escreveu, e o Enem tem dessas coisas, e é bom a gente sempre prestar atenção. Se você tem dois textos, sempre observar se as alternativas fazem referência aos dois e se as alternativas trazem alguma quebra de alguma coisa que está no próprio enunciado também, como a questão aí do momento histórico. A gente tinha que considerar esses momentos históricos diferentes. É isso, bora fechar. Ai, é muito bom, né? Esse tipo de situação chega a ser muito cômica. Mas é isso, eu quis comentar essa situação porque sempre acontece alguma coisa desse tipo, é engraçado e a gente fica pensando como, né? Como que uma prova que deixa o próprio autor do texto confuso, e você vê que o vídeo do nosso querido Caetano, ele foi cortado, ele tem quase 2 minutos, mas ele foi picotado, ou seja, o próprio Caetano ficou uns belos 3 minutos para poder ficar ainda em dúvida entre duas respostas que foram a B e a D. E a gente, na hora da prova, que tem só 3 minutos para responder cada questão, como faz, né? Vai no chutômetro aí, né? Ficou na dúvida entre a B e a D, foi no chutômetro. É isso. Vamos esperar para ver que resposta vem no gabarito. Não sabemos. Mistério. Ó, por hoje é isso. Se você quiser contribuir com o canal, as opções estão aqui. Temos Pix pelo QR Code, pelo e-mail puxalingua@gmail.com. Temos o recurso Valeu Demais. E se você não é inscrito ou inscrita no canal ainda, se inscreve, tem muita coisa boa aqui sempre para você. Por hoje é isso. Beijo, eu volto falando mais sobre este delírio coletivo que foi o Enem de 2023. Tchau, tchau. Fui.